Olá, estamos dando continuidade ao capítulo 12 do livro Missionários da Luz, a segunda parte de 3 no total, pois o capítulo é um tanto quanto extenso, para nós não deixarmos um vídeo muito longo, ok? E agora, nessa segunda parte, após André ter sido apresentado ao companheiro do Departamento de Planejamento Reencarnacionista, né? Onde nós estamos vendo que o nascimento de um espírito na Terra não é coisa automática e tão simples assim, né? E no momento em que nós estávamos no outro vídeo, André Luiz se aproximava das duas figuras, masculina e feminina, duas estátuas detalhadíssimas, né? Como um processo de educação no departamento de reencarnação, né? Então, nessa parte, André Luiz diz o seguinte, após ele ter conversado com Alexandre e com o seu instrutor neste departamento, passei então a observar detidamente os modelos masculino e feminino não longe de meus olhos. Muito gentil, Josino pousou a destra de leve nos meus ombros e falou-me: aproxime-se das criações educativas, você lucrará muito observando de perto. Não contive um gesto de agradecimento, diz André, e afastei-me dos dois respeitáveis amigos, acercando-me das figuras ali expostas. Detive-me na contemplação do molde masculino que apresentava absoluta harmonia de linhas, qual arte helênica de sabor antigo. O modelo estruturado em substância luminosa constituía, a meu parecer, a mais primorosa obra anatômica até então em minha análise. Semelhava-se àquela figura humana imóvel a qualquer coisa divinal. Fixei-lhe as minuciosidades com espanto. Nunca vira semelhante perfeição de minudicências fisiológicas. Toda a musculatura estava ali, formada em fibras radiosas. Desde o frontal ao ligamento anular do tarso, viam-se fios de luz simbolizando as regiões diversas da musculatura em geral. Determinadas fibras, todavia, como as que se localizavam na zona orbicular das pálpebras, no triangular dos lábios, no grande peitoral, no pectíneo, nas eminências tenar e hipotenar, até o extensor dos dedos, eram mais brilhantes. Do exame de superfície passei a observar mais profundas, identificando as disposições maravilhosas das figuras representativas da circulação linfática e sanguínea. Oh, os órgãos estavam ali todos, vibrando em obediência a dispositivos elétricos para a demonstração educativa. Os vasos para o sangue venoso apresentavam-se em luz acidentada, ao passo que as regiões do sangue arterial figuravam-me em cor encarnada. Surpreendido, rendi silencioso o preito de admiração à sabedoria divina que nos concede o sublime aparelho físico terrestre para as nossas aquisições eternas. Quem gosta, assim como eu, de acompanhar a evolução da constituição do nosso planeta e a vida aqui tal qual como foi instituída, né? A gente se maravilha com todo o processo evolutivo nas diversas formas e na automação do nosso organismo hoje, onde nós, espíritos, experimentamos a vivência terrestre numa máquina de um aperfeiçoamento incrível, né? Evidentemente que esta máquina ainda é, na concepção dos planetas mais adiantados, bastante rudimentar. Mas para os nossos processos evolutivos, esse corpo físico é de uma maravilha assombrosa, né? É um processo evolutivo que galgou desde dos nossas formas inferiores das plantas, dos animais, até chegarmos nesta composição fisiológica
tão necessária à nossa evolução espiritual. Mas continuando, Andrés descrevendo as formas físicas das estátuas que ali se encontram, ele continua: impressionava-me a composição perfeita dos vasos distribuídos em torno do tronco celíaco, à maneira de pequenos rios de luz destacando-se em expressão e luminosidade das cavas superior e inferior, das jugulares externas e internas, das artérias e veias axilares, da veia porta, das artérias esplênica e mesentérica superior, da aorta descendente, dos vasos ilíaco e dos gânglios da virilha. Cobrindo as maravilhas orgânicos estava o sistema nervoso, semelhando-se à capa radiante estruturada em fios tenuíssimos de luz feérica. A região do cérebro parecia uma lâmpada em azul suavíssimo, cuja luminosidade se ligava em sentido direto ao cerebelo, descendo em seguida pela medula espinhal até o plexo sagrado, onde o foco brilhante adquiria expressões mais intensas para atenuar-se depois no grande ciático. Essa descrição que traz aqui André Luiz através da psicografia do Chico, creio eu que é uma das obras na qual muitos médicos, inclusive médicos espíritas, dão a verdadeira credibilidade a Chico Xavier pela sua mediunidade e pela autenticidade de um autor externo à ação do próprio Chico como médium, pois que Chico não teria o conhecimento anatômico tão preciso quanto a estas descrições aqui relatadas, ok? André continua. Transferi minhas observações agora para a forma feminina, igualmente radiosa, concentrando meu potencial analítico sobre o sistema endócrino, disposto à maneira de constelação entre as peças orgânicas, desde a epífise, situada entre os hemisférios cerebrais, até os núcleos procriadores. As glândulas pareciam formar pelo sistema luminoso semelhante a pequenos astros de vida congregados em sentido vertical, qual antena rútila atraindo a luz procedente de mais alto. Cada qual apresentava sua forma específica, suas expressões vibratórias, suas características particulares, diversificando-se igualmente a cor de cada uma, embora recebessem todas, a seu modo, a coloração da epífise, semelhante a pequeno sol azulado, mantendo em seu campo de atração magnética todas as demais, desde a hipófise à região dos ovários, como o nosso astro de vida, garantindo a coesão e o movimento de sua grande família de planetas e asteroides. Minha estupefação não tinha limites. É forçoso confessar, porém, que minha surpresa se distendia muito mais ao fixar os eflúvios brilhantes que emanavam dos centros genitais, semelhando-se em conjunto a minúsculo santuário cheio de luz. Como eu dirigisse ao meu instrutor um olhar de indagação, seus esclarecimentos não se fizeram esperar. Na crosta, dizia-me Alexandre, sorrindo após reaproximar-se de mim, em sentido geral ainda existe muita ignorância acerca da missão divina do sexo. Para nós, porém, que desejamos valorizar as experiências, a paternidade e a maternidade terrestres são sagradas. A faculdade criadora é também divindade do homem. O útero maternal significa para nós outros a porta bendita para a redenção. Para grande número de pessoas na esfera do globo, a visão celestial é símbolo de repouso e alegria sem fim, enquanto para muitos de nós a visão terrestre significa trabalho edificante e salutar. Não alcançaremos, porém, a terra prometida do serviço redentor sem o concurso das forças criadoras associadas do homem e da mulher. É através da maternidade e da paternidade que os espíritos reingressam para o seu processo evolutivo ao corpo terrestre. Não há outra forma.
É este o processo pelo qual se dá a nossa evolução no âmbito do globo terrestre e fazendo com que a paternidade e a maternidade sejam os órgãos, mesmo que genitais masculinos e femininos, se afigurem como forças divinas criativas. Compreendi com um novo espírito o caráter sublime das energias sexuais e recordei-me compadecidamente de todos os encarnados que ainda não conseguiram edificar o respeito e o entendimento relativos aos sagrados órgãos procriadores. Meu orientador, entretanto, como antena receptora de todas as minhas emissões mentais, advertiu-me bondoso. Relegue, André, ao esquecimento qualquer expressão das reminiscências menos construtivas. Os que ultrajam o sexo, escrevendo, agindo ou falando, já são grandes infelizes por si próprios. Guardei a lição e abençoei a nova experiência que começava. Despediu-me Alexandre, deixando-me na grande instituição de planejamento, onde o assistente Josino, ocupado nos encargos de seu ministério, me confiou aos cuidados de Manassés, um irmão dos serviços informativos da casa, que me acolheu prazerosamente, cercando-me de gentileza e carinho. Senti imediatamente que o meu aprendizado ali se iniciava com imenso proveito. Manassés era um livro volante. Seus pareceres e informes traduziam valiosos ensinamentos. Aproximando-nos dos pavilhões de desenho, onde numerosos cooperadores traçavam planos para reencarnações incomuns, foi o meu novo companheiro procurado por uma entidade simpática que lhe pedia informações. Manassés apresentou-me, otimista. Tratava-se de um colega que, depois de 15 anos de trabalho nas atividades de auxílio, regressaria à esfera carnal para a liquidação de determinadas contas. O recém-chegado parecia hesitante. Via-se-lhe o receio e a indecisão. Não se deixe dominar pelas impressões negativas, dirigia-se Manassés a ele, infundindo-lhe bom ânimo. O problema do renascimento, ora, não é assim tão intricado. Naturalmente exige coragem e boas disposições. Entretanto, exclamava o interlocutor algo triste, eu temo contrair novos débitos ao invés de pagar os velhos compromissos. É tão penoso vencer a experiência carnal em vista do esquecimento que sobrevém à encarnação. Ah, mas seria muito mais difícil triunfar guardando as lembranças antigas, redarguiu Manassés incontinente. Prosseguiu sorridente e acrescentou: se tivéssemos grandes virtudes e belas realizações, não precisaríamos recapitular as lições já vividas na carne. E se apenas possuímos chagas e desvios para rememorar, abençoemos o ouvido que o Senhor nos concede em caráter temporário. A gente sabe, quando a gente estuda na doutrina os processos de reencarnação e as nossas necessidades evolutivas, onde nós estamos ainda atolados em erros e imperfeições e vícios do nosso passado um tanto quanto delituoso, né? Reencarnar nem sempre é uma coisa tão agradável ao espírito, né? Mas são remédios, ainda que amargos, para que tomemos para podermos sanar o nosso corpo espiritual e o nosso próprio espírito, né? A reencarnação ela tem essa dádiva de nos restabelecer no plano da nossa existência real. Esforçou-se, portanto, o outro para esboçar um sorriso e objetou. Conheço-lhe otimismo, Manassés. Queria ser igualmente assim. Voltarei confiante no concurso fraterno de vocês. E, modificando o tom de voz, indagou. Pode informar se o meu modelo já está pronto? Creio que poderá procurá-lo amanhã, tornou Manassés bem disposto. Já fui observar o gráfico inicial e dou-lhe parabéns por haver aceitado a sugestão amorosa dos amigos bem orientados sobre o defeito na perna.
Certamente lutará você com grandes dificuldades nos princípios da nova luta, mas a resolução lhe fará grande bem. Aqui na Terra, nós, com as nossas deficiências físicas, reclamamos, né? Mas quando no estado do espírito, compreendendo as nossas necessidades, nós mesmos aceitamos e almejamos por essas deficiências que farão com que as nossas imperfeições não se atiçem tanto, né, pelas nossas dificuldades do nosso aparelho orgânico e que possamos, assim, com estas deficiências, evoluir mais rapidamente. Sim, disse o outro confortado, preciso defender-me contra certas tentações da minha natureza inferior, e a perna doente me auxiliará, ministrando-me boas preocupações. Ser-me-á um antídoto à vaidade, uma sentinela contra a devastação do amor próprio excessivo. Muito bem, respondeu Manassés, francamente otimista. E pode informar-me ainda a média de tempo conferida à minha forma física futura? Ah, será de 70 anos no mínimo, redarguiu meu novo companheiro contente. O outro fixou uma expressão de reconhecimento enquanto Manassés continuava. Pondere a graça recebida, Silvério, e depois de tomar-lhe a posse do plano físico, não volte aqui antes dos 70. Trate de aproveitar a oportunidade. Todos os seus amigos aqui esperam que você volte mais tarde à nossa colônia, na gloriosa condição de um completista. O interpelado mostrou um raio de esperança nos olhos, agradeceu e despediu-se. As últimas observações de Manassés acenderam-me, diz André, curiosidade mais forte. Não contive a indagação que me vagueava no pensamento e perguntei sem rebolsos. Meu amigo, o que significa esta palavra completista? Ele sorriu complacente e retrucou bem-humorado. É o título que designa os raros irmãos que aproveitaram todas as possibilidades construtivas que o corpo terrestre lhe oferecia. Em geral, quase todos nós, em regressando à esfera carnal, perdemos oportunidades muito importantes no desperdício das forças fisiológicas. Perambulamos por lá fazendo alguma coisa de útil para nós e para outrem, mas, por vezes, desprezamos 50, 60, 70% e frequentemente, às vezes, até mais de nossas possibilidades. Em muitas ocasiões, prevalece ainda contra nós a agravante de termos movimentado as energias sagradas da vida em atividades inferiores que degradam a inteligência e embrutecem o coração. Aqueles, porém, que mobilizam a máquina física à maneira do operário fidelíssimo conquistam direitos muito expressivos em nossos planos. O completista, na qualidade de trabalhador leal e produtivo, pode escolher à vontade o corpo futuro, quando lhe apraz o regresso à crosta em missões de amor e de iluminação, ou recebe veículo enobrecido para o prosseguimento de suas tarefas a caminho de círculos mais elevados de trabalho. Eis aqui a nossa necessidade de consciência espiritual e aproveitarmos as nossas encarnações no corpo físico aqui na Terra, para que possamos, quem sabe, talvez um dia, ou talvez numa encarnação futura, sermos completistas igualmente. Semelhante notícia representava para mim valiosa revelação. Nada mais legítimo que dotar o servidor fiel de recursos completos. E lembrei-me dos desregramentos de toda sorte que se entregam às criaturas humanas em todos os países, doutrinas e situações, complicando os caminhos evolutivos transitórios da existência material, alimentando enganos e fantasias, iludindo-se, destruindo o corpo e envenenando a alma, num transporte de justificada admiração, redargui, recordando o cativeiro dos espíritos encarnados no plano da sensação, consola-nos saber que há um prêmio aos raríssimos homens
que vivem na sublime arte do equilíbrio espiritual, ainda que estejam na carne. Sim, disse Manassés, aprovando-me com o olhar. Por mais estranho que possa parecer, semelhantes exceções existem no mundo. Passam frequentemente para cá entre os anônimos da crosta, sem fichas de propaganda terrestre, mas com imenso lastro de espiritualidade superior. E dando-me a impressão de que desejava esclarecer-me relativamente a ele próprio, acrescentou: há muitos anos eu me esforço para conseguir a condição dos completistas. No entanto, até agora, continuo em fase de preparação. Aí compreendi que Manassés, tanto quanto eu, trazia regular bagagem de recordações menos felizes, com respeito ao uso que fizera do corpo terreno nas experiências passadas, e procurei modificar a orientação da palestra. Sabe de algum completista que tenha regressado à crosta? Interroguei. Sim. Naturalmente, continuei curioso, terá escolhido um organismo irrepreensível. Meu novo companheiro mostrou significativa expressão fisionômica e acentuou: nenhum dos que tenho visto partir, embora os méritos de que se encontravam revestidos, escolheram formas irrepreensivas quanto às linhas exteriores. Solicitaram, sim, providências em favor da existência sadia, preocupando-se com a resistência, equilíbrio, durabilidade e fortaleza do instrumento que os deveria servir, mas pediram medidas tendentes a lhes atenuarem o magnetismo pessoal em caráter provisório, evitando-se a apresentação física muito primorosa, ocultando assim a beleza de suas almas para a eficiente garantia de suas tarefas. Assim procedem, porquanto, vivendo a maioria das criaturas no jogo das aparências, quando na crosta planetária, incumbir-se-iam elas próprias de esmagar os missionários do bem, se lhes conhecessem a verdadeira condição através das vibrações destruidoras da inveja, do despeito, da antipatia gratuita e das disputas injustificáveis. Em vista disso, os trabalhadores conscientes, na maioria das vezes, organizam seus trabalhos em moldes exteriores menos graciosos, fugindo por antecipação ao influxo das paixões devastadoras das almas em desequilíbrio. Nós sabemos que as encarnações mais complexas ou mais difíceis para o processo evolutivo de um espírito são aqueles que são determinados pela beleza física, pelo uso do poder, pela riqueza, que são condições que facilitam o caimento do espírito em situações de afundamento moral dentro da existência terrena. Então vejam que aqueles completistas, espíritos que já podem escolher a sua forma física, eles as escolhem as formas mais simples e mais comuns, passam pela existência terrena em verdadeiro anonimato, mas trabalhando em prol de si próprios e da coletividade a qual eles se encontram em tarefas. Entendi agora a extensão do esclarecimento e meditava na grandeza dos princípios espirituais que regem a experiência humana, quando Manassés acrescentou, após longa pausa: as mentes juvenis, André, quando crianças do mundo, como quais crianças do mundo, brincam com o fogo das emoções. Todavia, os espíritos amadurecidos, mormente quando chegam à situação de completistas, abandonam toda experiência que os possa distrair do caminho de realização da vontade divina. E aqui nós paramos nesse instante, neste episódio, na segunda parte de 3, para que não se torne o vídeo tão extenso, e voltaremos em breve com a terceira e última parte desse 12º capítulo do livro Missionários da Luz, o qual se denomina preparação de experiências, que é a experiência que nós vamos ver
conforme é dito no primeiro vídeo, André Luiz e Alexandre foram convidados a participarem em auxílio ao processo de reencarnação de Segismundo. E é nesse capítulo próximo, depois dessa terceira parte, o 13º, que se denomina Reencarnação, o mais longo dos capítulos dessa obra, é que nós vamos ver e analisar como que se dá a reencarnação de um espírito, desde um instante da concepção, né, até o nascimento e auxílio da espiritualidade ao espírito recém-encarnado. Fiquem com Deus, muito obrigado e um beijo a todos.